A impressão que eu tenho, não é, que nós estamos assistindo, um movimento mais amplo de decadência, de uma potência que foi responsável por grande parte da condução do mundo, especialmente, com o final da Segunda Grande Guerra Mundial, né. Então, vivemos sinais, inclusive, de tentativa de evitar esta decadência, que é o que nós estamos assistindo. Outras medidas foram tomadas, e penso que as decisões do presidente Trump, guardada a devida proporção, são muito fortes, como foram também as decisões, do presidente Reagan, no início dos anos 1980, não é. Ele está fazendo um movimento inverso, me parece, do que fez o Reagan, é um movimento anti-globalização, por exemplo, um movimento de fechamento e nacionalismo, de defesa da sua produção, etcétera, da moeda, sobretudo. Se a gente olhar do ponto de vista histórico, também é parecido com o final da segunda grande da primeira grande guerra mundial, a partir de 1920 até 1945, é um período, ou até 39, que é o período entre guerras, não é. Você tem no mundo, um processo de envelhecimento de lideranças. Os presidentes eram pessoas vinculadas, tá certo, ao final ao século XIX ainda. Nós tínhamos uma resistência da Inglaterra, por exemplo, a, perder o domínio que tinha a libra esterlina, não é. Então você teve, na verdade, vários movimentos que, guardada a devida proporção, se assemelham à tentativa que está em curso nos Estados Unidos de evitar, não é, esse deslocamento, essa perda de importância que está tendo. Eu penso que é algo, sem volta, né, mas vamos conviver, na verdade, com reações dessa natureza, porque o risco, na verdade, de esvaziamento crescente do dólar, do poder dos bancos americanos, não é, da importância da atividade produtiva daquele país, nos parece inegável. Se olhar os dados de participação dos Estados Unidos no PIB mundial, é inegável, do comércio, certo esvaziamento do dólar e assim por diante. Então, penso que é uma reação que não é novidade para quem acompanha, tá certo, um movimento mais geral, de como se organiza o capitalismo no mundo, né, a partir de um centro e de suas periferias. E esses centros, de tempos em tempos, mudam. Então, temos aí uma ação que, enquadrando na história, tá certo, não seria tão novidade. Por outro lado, para o Brasil, não é, penso que também é uma excelente oportunidade nós testarmos, um caminho distinto daquele que o país tomou. E eu tomo como exemplo o fato de que, por exemplo, o Brasil até 1808 era um país dependente da relação comercial com a metrópole, não havia país, é claro, era uma colônia, então não há como negar, não é, a importância da cultura portuguesa, dos hábitos portugueses, quando o Portugal era o principal país de relação comercial com o Brasil. De 1808 a 1920, o principal parceiro comercial brasileiro foi a Inglaterra. E não há como negar a importância da Inglaterra, inclusive nas instituições brasileiras, não é, em determinados hábitos, visões de mundo, né. Sem a Inglaterra, a lei de 1850, né, que estabeleceu o fim do tráfico negreiro, não sei se teria sido estabelecida, dada a pressão que a Inglaterra fez naquele momento, por exemplo. De 1920 a 2009, o principal parceiro comercial do país foram os Estados Unidos. E também não tem como negar, não é, o papel, dos Estados Unidos no Brasil, na cultura, né, na forma de ver o mundo, nos hábitos dos brasileiros, etcétera. Ocorre que desde 2009 o principal parceiro comercial do Brasil é a China. E não há dúvida, não é, da importância da China crescente, né, no comércio brasileiro, mas também dos investimentos, na presença na estrutura produtiva. Então nós estamos vivendo, assim, eu diria, uma grande transição, e o Brasil precisa, na verdade, se decidir, não é? Já fez uma decisão importante no início do governo do presidente Lula, que foi a diversificação comercial, não é? Os Estados Unidos, chegava a ter algo a quase um quarto de todo o nosso comércio mundial era com os Estados Unidos, ele decaiu para 12% e vai decair mais. Por outro lado, o comércio com a Ásia, com a China, que era muito reduzido, se ampliou bastante. Então o Brasil tomou decisões de descentralizar. Então essas ações que são feitas pelos Estados Unidos, elas vão machucar o Brasil, é claro, não é, se forem efetivamente, tomadas, não é, mas eu diria assim que machuca muito menos se fosse há 20 anos atrás, por exemplo. Sinceramente, eu penso que é uma grande onda de fumaça essa questão da tarifação, de produtos, tá. É. Porque o argumento econômico utilizado, eh, pelo presidente Trump, dos Estados Unidos, é que os Estados Unidos têm um déficit comercial gigantesco. E, portanto, a elevação, das tarifas teria como objetivo reduzir esse déficit comercial, né, fazendo com que, houvesse um desinvestimento nos países exportadores, ou seja, um deslocamento do investimento dos países exportadores para os Estados Unidos como importador. Você quer, você não quer produzir no seu país porque vai ter taxado, venha produzir nos Estados Unidos, tá certo? E nós não vamos precisar, então, importar de vocês. Bem, tem uma coerência o Brasil praticou política, de defesa nacional, tá certo, com taxa de câmbio no passado, etcétera. Bom, acontece que o Brasil não é um país, superavitário com os Estados Unidos, é um país deficitário, nós compramos mais dos Estados Unidos, somos um dos poucos países no mundo, inclusive, que compra mais dos Estados Unidos do que vende. Então, esse raciocínio não cabe ao Brasil, cabe para a China, para outros países, mas no caso brasileiro não me parece. Então, por que que eu acho que é uma onda de fumaça? Porque, na verdade, está em jogo questões muito mais estratégicas para os Estados Unidos.
como, por exemplo, a presença das Big Techs, porque o Brasil é um dos poucos países, não vou dizer o único, mas um dos poucos países que se levantou e disse: "Olha, não é bem assim, você não pode entrar aqui e fazer o que bem entendem, tá certo? Aqui tem que ter regras, você tem que obedecer às instituições jurídicas, decisões nacionais". Nós nos levantamos em relação a isso. Isso não causou, digamos assim, um certo conforto a essas grandes empresas americanas. Então tem ali um interesse, entendo eu, tanto é que foi manifestado na própria, carta que o Trump enviou para o presidente Lula. Segundo ponto, e esse pouco conhecido, mas que vai ganhar expressão, é obviamente a disputa em torno de minerais estratégicos, né, que o Brasil, depois da China, é o principal centro de vários desses minerais estratégicos, sobretudo na era digital. Então, imagino que o presidente Trump esteja usando, tá certo, atacar os interesses econômicos para que eles, na verdade, pressionem o governo brasileiro a abrir mão, no caso da regulação das Big Techs, no caso da proteção dos minerais estratégicos, tá. Agora, isso é uma hipótese, é claro, porque, a taxação, na verdade, não vai resolver o problema dos Estados Unidos, que é de déficit.